Como é bom a gente ver o Evangelho na prática. Isso é a prática da vida cristã, né, meus irmãos? Vemos aqui o testemunho da Amanda, onde nós pudemos ver como a igreja faz diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente acha que não precisa da igreja, às vezes a gente acha que não precisa trazer os nossos filhos na igreja, que não precisa incentivar os nossos adolescentes a estar na igreja. E aí a gente viu hoje na prática como isso faz diferença. E a gente tem tido a oportunidade de ver muita coisa na prática. Quem esteve participando ali do congresso das IES, teve a oportunidade de ouvir o Arthur falando um pouco também da prática, do que ele enfrenta, do desafio que ele tem para pregar a palavra. E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a prática da vida cristã, a gente vê que algumas coisas não batem. E é isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Como nós estamos nessa prática. Quando eu gosto, de fazer uns títulos de mensagem assim diferentes, mas é justamente com o objetivo de despertar o interesse. E eu convido você a realmente estar deixando o Espírito Santo de Deus falar na sua vida hoje. Essa palavra é para você que ainda não teve a oportunidade de conhecer Jesus, e é para você que já está numa caminhada, às vezes, há algum tempo, e precisa dar uma mexida aí dentro de você. Vamos orar. Pai, te peço que teu Espírito Santo esteja conduzindo a tua palavra nesse momento, ó Deus. Que teu Espírito Santo esteja agindo nos corações, ó Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Senhor, como cada um de nós somos. O Senhor nos fez único e o Senhor nos conhece desde lá do ventre da nossa mãe. Que teu Espírito Santo possa estar agindo, Senhor, na vida de cada um. E que a sua palavra realmente esteja penetrando, Senhor, nos corações e nas mentes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês percebem que eu coloco o título dessa mensagem, eu pedi para colocar aqui, mas está ali. Uma pergunta. Mas eu estou pensando aqui, quando eu faço essa pergunta, não na aparência só. Não na aparência sua, quando você olha no espelho, antes de sair de casa, ou quando você para na frente do espelho para se olhar. Mas vamos supor que seja possível olhar no espelho o nosso interior, a nossa alma. O que nós vemos? Suponhamos que você estivesse confrontando o seu interior num espelho. O que você vê? Você teria coragem de dizer o que você vê? Vir aqui e falar assim, eu vejo isso. O que você vê? Você vê o que você verdadeiramente é? Você vê o que eu vejo em você? Ou o que você vê em mim? O que você vê? O que você é de verdade? Quem é o Carlos de verdade? Posso garantir para vocês que não sou perfeito. Posso garantir para vocês que eu tenho muitas lutas, que eu tenho desafios diários. E eu não estou falando de desafio de trabalho, de desafio de buscar o sustento. Estou falando de desafio da minha vida, de controlar o meu ser, de controlar o Carlos natural. E eu acredito que todos nós temos essa questão. Talvez você seja aquela pessoa que se acha o melhor de todos.
Você pode pensar assim, né? Fala, não, eu me olho, eu sou bom, eu me basto, eu sou o cara. Aí eu vou dizer que você está mais próximo de ser um narcisista, né? Para quem não sabe o que é um narcisista, é que tende a estar completamente centrado em si mesmo, geralmente voltado para a sua própria imagem. Ah, mas um cristão não pode ser desse jeito. Será que não? Nós vemos cada dia pessoas buscando o Evangelho para se servir dele. As pessoas estão buscando o Evangelho olhando para si mesmo, para as suas necessidades. As pessoas estão buscando o Evangelho para resolver os seus problemas de dinheiro. É um absurdo o que nós vemos por aí. Eu tenho direito, tome posse, porque você tem direito. Nós vemos a customização do Evangelho, pessoas criando comunidades para satisfazer os seus próprios interesses e desejos. Então não é possível alguém se dizer cristão e ainda ser narcisista? Estão olhando para os seus próprios interesses. As pessoas têm deturpado o Evangelho. Eu vi agora, virou moda, blogs, sites de finanças baseados na Bíblia. Já viram isso já? Pessoas baseadas na Bíblia. Não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo o propósito. Aí ele diz lá, eu tive a curiosidade de dar uma adiantadinha em um, e ela disse assim, não, porque a Bíblia nos diz que nós temos que multiplicar. Nós temos o direito, e à luz da Bíblia eu vou ensinar a você a multiplicar o seu patrimônio financeiro. Que beleza, né? Werner, acho que a gente errou em algum lugar. Glória a Deus que não. Veja como as pessoas estão invertendo a proximidade, porque estão chegando. Deus pode dar tudo, como a Amanda falou, pode. Mas esse não pode ser o nosso propósito para se achegar a Deus. Tudo que Deus fizer por nós, por mim, por você, terá um propósito para a sua obra. Não porque eu quero ter um carro novo. Não porque eu preciso ter uma casa maior. Não porque eu preciso, sei lá, ter um iPhone, nem sei que número que está no 14, eu acho. Mas porque ele tem um propósito. Se você estiver ligado ao propósito, Deus realmente vai fazer na sua vida. E aí é a pergunta. Continuo e vou repetir ela muitas vezes. Quando você olha no espelho, o que você vê? Cristo é o nosso exemplo. Ele nos mostra e ele veio para realmente nos dar a vida eterna. E quando nós vemos lá em João 15:10, como de forma bem resumida eu vou mostrar o plano de Cristo, por que ele veio. Em João 15:10. Eu leio na versão NVI. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então notem, Cristo deixa claro aqui que ele veio ao mundo para quê? Para obedecer ao Pai. E aí ele nos transmite os ensinamentos e diz, se vocês obedecerem, vocês vão permanecer. Vai permanecer no meu amor. E nós não vemos, e podemos procurar, eu peguei só um versículo, na palavra de Deus, onde ele fala assim, obedeça, que Jesus diga assim, obedeça os meus mandamentos, os meus ensinamentos, que eu te darei todas as coisas que você sonhar, desejar neste mundo. Nós não vemos isso na palavra. A palavra de Deus, ela não nos engana, meus irmãos. Ela vai nos enganar
se a gente tirar o texto fora do contexto, se a gente escolher um versículo ali, e não é a palavra de Deus que está nos enganando, é o homem que está enganando usando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não nos engana. Ela deixa claro. O Werner, alguns domingos atrás, falou sobre a igreja lá do Apocalipse e deixou claro que haveria um momento de dificuldade, que não seria um mar de rosas, que eles passariam por sofrimento, que iriam morrer em nome do Evangelho. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Então, aonde entra a história de que eu tenho direito de tudo, que eu posso pedir tudo? É um evangelho torto, errado. Jesus nos mostra que ele renunciou a si mesmo para cumprir a vontade do Pai. O quanto você está disposto a renunciar? O quanto você, se por um acaso você olhou para esse espelho da tua alma e você viu coisas ali que não deveriam estar ali e você está disposto a renunciar isso? Você está disposto a abrir mão talvez daquele pecado que faz parte da sua rotina, daquela conduta? Você está disposto a abrir mão de um relacionamento talvez errado? Você está disposto a abrir mão de uma prática financeira ilícita? Isso é a prática. Isso é a prática da vida cristã. Em Romanos 5, do versículo 8 e 9, Paulo diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Cristo morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para cumprir os mandamentos do Pai. Ele não veio, eu vejo pessoas dizendo assim, Cristo veio exclusivamente por você. Sim, ele veio, através dele nós temos a salvação, através de Cristo Jesus nós podemos e estamos livres, como diz o texto aqui, da ira de Deus. Mas ele veio primeiramente para cumprir um propósito. E através de Cristo, quando nós enxergamos isso, nós podemos nos chegar ao Pai. Devemos seguir o caminho de Cristo. A palavra de Deus nos mostra como devemos seguir a partir do momento que entendemos Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, como diz João 14:6. Ninguém vai até Deus se não for através de Cristo. Então, de forma resumida, nós vemos que Jesus é a solução. Você entende isso? Você entende que o único caminho para a vida eterna, para a salvação é Jesus? E que este caminho não vai te tirar o sofrimento, não vai te dar dinheiro, mas ele vai estar junto contigo. Ele vai caminhar contigo. E nós, como seres humanos, temos a necessidade desse Deus. Nós vemos como a Amanda testemunhou lá na Alemanha, encontrando vários jovens, vários adolescentes, e isso é infelizmente comum no mundo, deprimidos, sofrendo crise de ansiedade, porque não tem Deus. Porque se acham autossuficientes, acham que eu mesmo me garanto. E chega um momento da vida que a pessoa começa a enxergar que isso não é suficiente, mas ao mesmo tempo ela não sabe o que fazer, e aí ela causa em desespero, e muitos buscam nas drogas, outros a droga não é suficiente, acabam se matando. Isso tem sido natural no mundo. E qual é o nosso papel? Se nós entendemos que Cristo é o caminho, o que eu estou refletindo para esse mundo?
O que o meu ser natural é para esse mundo. Qual é a diferença que eu faço? Mas para fazer essa diferença, eu preciso primeiro estar resolvido comigo mesmo e com Deus. Porque se eu não estiver resolvido, se eu não estiver me colocando diante de Deus, se eu não tiver a disposição de realmente lutar contra a minha natureza pecaminosa, eu não vou conseguir fazer diferença. Eu não vou conseguir influenciar as pessoas ao meu redor. Eu não vou conseguir mostrar para as pessoas que eu tenho algo a mais para oferecer para ela. Que não é dinheiro, que não é coisa material. É algo que só Jesus pode dar. É algo que é a transformação que vem através do Espírito Santo. Ontem nós ouvimos um pouquinho sobre a Trindade, sobre a ação da Trindade na nossa vida. Como é maravilhoso, meus irmãos, como a Trindade age junto na nossa transformação. Nós temos Deus Pai que nos amou, que deu seu Filho, que veio, morreu por nós, e através de Jesus nós podemos nos achegar a Ele, e temos o Espírito Santo que age em nossas vidas para nos transformar, para nos ajudar no processo. Olha como Deus é maravilhoso. É a Trindade viva em nós, agindo, nos mostrando, nos dando o caminho, nos dando a oportunidade. E esse mesmo Espírito inspirou homens a escreverem a palavra de Deus, que nos ensinam, que nos dão um caminho. Agora, se eu não leio a palavra, se eu não estou disposto a mudar conforme eu vejo na palavra, isso não vai resolver muito. Vemos a carta de Tiago, lá capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 27, um pouco da prática da vida cristã. Como nós podemos, e esse foi o objetivo de Tiago, ele escreveu falando da prática. Aí você pode dizer, mas ele escreveu lá naquela época. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela vale para os dias de hoje. Então Tiago começou a escrever ali, passando orientações práticas. E eu comecei a olhar para esse texto e falei assim, puxa, é tão simples isso, né? São coisas tão corriqueiras, mas a gente falha nisso. A gente falha no simples. Às vezes nós estamos preocupados com coisas grandiosas, mas a gente está falhando no simples. E Tiago diz o seguinte, lá a partir do versículo 19 do capítulo 1. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém, irmãos? Palavra simples, clara. Precisa de uma explicação
teológica para que você entenda o que está escrito aqui? Nós vemos nos versículos 19 e 20, quando ele fala sobre não estarmos irados, prontos para ouvir, tardios para falar, que nós devemos ser sábios e aprender a ouvir as pessoas. O quanto você ouve? O casamento é uma boa prática para isso, né? Porque algumas vezes, e eu falo que eu já ouvi isso, você não está me ouvindo. A Lília estava falando e eu não estava ouvindo. Eu estava ali, mas não estava ouvindo o que ela queria dizer, o que ela queria expressar. O ouvir é compreender, é se colocar no lugar da outra pessoa, é tentar entender o que aquela pessoa está sentindo. E não se apressar em dar palpite, ou se irritar porque ela disse alguma coisa que você não gostou. O que esses versículos dizem é isso: aprenda a ouvir, aprenda a ser sábio. Não se irrite rapidamente, não se precipite na sua resposta. Tente se colocar no lugar do outro. Entenda as necessidades da outra pessoa. Como cristãos, o quanto nós estamos dispostos a isso? O quanto você está disposto a ouvir? Eu falo só bom dia e não pergunto como você está, morrendo de medo que a pessoa responda: não estou bem. Porque aí eu vou ter que me aprofundar na conversa. O quanto nós temos sido assim? Como cristãos, reflita, olhe no espelho, coloque a sua alma lá no espelho. O quanto você tem se precipitado, o quanto você tem sido irado, rápido demais para responder, porque isso não produz a justiça de Deus. Ou seja, não reflete o Deus que nós cremos. Entendem quando a gente fala na prática, eu preciso fazer diferença? É isso, nas coisas simples. Numa conversa, você pode fazer a diferença. É comum, e eu sou um que tenho que me policiar para isso, quando está numa conversa, uma pessoa está falando, você já quer entrar rápido para falar, e você às vezes nem deixa a pessoa terminar o pensamento dela. Muitas vezes a gente quer ser melhor que o outro quando ouve alguma coisa, a gente não está ouvindo com sabedoria, a gente não está se colocando no lugar da outra pessoa. Uma prática simples. E isso faz uma diferença, meus queridos. Eu luto contra isso. E quando eu consigo, eu tenho conseguido bastante, faz uma diferença grande na vida das pessoas. Eu saí de uma empresa faz 1 ano e meio quase. E todas as pessoas que trabalhavam comigo, a maioria delas que trabalhavam comigo, que faziam parte da minha equipe, ainda hoje me procuram para ouvir, para querer saber o que eu acho de situações diversas de suas vidas. Decisões pessoais, decisões de trabalho. E elas dizem, e eu não estou falando isso por mérito não, meus irmãos. Estou falando isso porque eu estou dizendo na prática o que eu lutei bastante para entender. Que eu, e eu ouço isso muitas vezes, que mesmo como gestor delas ou deles, eu sempre os ouvi. E que até hoje eles não conseguiram encontrar uma pessoa que os ouvisse como eu os ouço. Então tá lá. Eu vou para Curitiba, que é onde estava a maior parte da equipe,
se eu não tiver um almoço com eles, se eu não me encontrar com eles, eles ficam bravos, porque eles querem falar, eles querem ouvir. E o mais engraçado é que na maioria das vezes eu falo muito pouco. Veja, eu aí, falando muito pouco. Mas eles querem alguém que os ouça. O quanto nós estamos com essa disposição? Nós precisamos ouvir o nosso colega, ouvir o nosso parente, ouvir o nosso colega de classe, porque daí nós temos a oportunidade de fazer a diferença. No versículo 21, nós vemos que ele vai direto ao ponto. Livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Você se livrou de toda a impureza moral? A palavra foi implantada, você realmente tem lido a palavra, ela está inserida na sua vida? Veja que ele fala humildemente, seja humilde, desça do banquinho e entenda que você não é nada e que você precisa colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Ele vai direto. Deixe a palavra de Deus assumir os seus pensamentos. Só assim as coisas vão começar a mudar na sua vida. É uma luta, e por isso que a palavra de Deus, eu sempre falo isso, é maravilhoso, porque Deus, sabendo de nossa fraqueza, Ele trata assuntos básicos. Ele nos traz orientações básicas na sua palavra. Que você pode ler e falar, isso aqui... Porque Ele sabe que nós somos fracos. E Ele está tratando aqui nesse texto, simplesmente do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, daquele olhar para nós mesmos, de acharmos que somos autossuficientes, e muitas vezes até arrogantes como cristãos, se achando que eu já consegui o meu lugar e eu sou superior a todo mundo. Já vi muito cristão arrogante assim, infelizmente. Então ele é direto. Se nós não tivermos a disposição, meus queridos, de nos livrarmos do pecado, da prática do pecado, do mais simples. Muitas vezes nós não temos noção de que aquilo é pecado, mas a partir do momento que você tem noção, que você sabe que aquilo é pecado, você precisa se livrar daquilo. Não adianta a gente chegar para uma pessoa que não conhece a Cristo e está namorando e mantém relações sexuais e dizer que vocês estão pecando, porque ele não tem noção do pecado. Ele não sabe que isso é pecado. Então a primeira coisa que eu preciso mostrar para ele é que ele precisa conhecer a Jesus. A partir daí, ele vai começar a ter a consciência dos seus erros e vai começar a mudar a sua vida, à luz da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados em resolver problemas de trás para frente, quando o correto é nós atuarmos na transformação da alma da pessoa. A partir daí o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra, não sou eu. Não sou eu que vou lá e falar, você deixa ele fazer isso, agora você deixa ele fazer aquilo. Tem muita gente fazendo isso por aí, está errado. A transformação tem que vir do seu interior. Então o meu papel é transmitir a palavra. Eu tenho que humildemente deixar a palavra falar por mim. É isso que ele está dizendo. Deixe tudo. Aceita a palavra implantada. Que ela vai me salvar. E eu vou passar então a ser praticante da palavra. Porque uma diferença é ouvir. Outra diferença é ser praticante. Infelizmente, conheço pessoas que ouviram a palavra durante anos e nunca foram praticantes. Era legal ir na igreja, tinha os amigos, família aí, então vou junto. Mas não eram praticantes da palavra. Infelizmente.
não quiseram mudar, não quiseram aceitar humildemente. Porque você tem que abrir mão de você. É isso que é o Evangelho. Então quem fala por aí, não, eu tenho direito, vem, porque vem em mim, Jesus, me dá um carro, me dá, se eu sonhar e meu sonho for puro, Deus vai me dar, que é isso? Deus vai dar aquilo que realmente tiver um propósito. Muitas vezes até Ele não vai te dar, porque Ele sabe, talvez, que se você tiver uma casa na praia, talvez você comece a não vir mais à igreja aos domingos. Que a casa na praia passa a ser mais importante. Ele sabe, talvez, se Ele te der um emprego, aquele emprego que você está querendo, talvez você vai mudar o seu status social e seus novos compromissos sociais vão te dificultar a vir à igreja. Ele não vai te dar. Isso se você tiver realmente buscando os planos de Deus. E você precisa compreender isso. Precisa entender que o melhor de Deus nem sempre vai ser o melhor que você acha que é. Deus tem um plano para você. E você precisa assumir esse plano. E só vai assumir se praticar a palavra. Aquele que ouve a palavra, no versículo 23, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha no espelho. E depois de olhar, esquece. Então, quem de nós que vai e olha no espelho e aí vê, eu às vezes faço a barba no banho e às vezes embaça, então você não consegue ver direito. E aí eu saio, olho no espelho e tem um fiapo aqui, tá? Que a barba não é tão extensa assim, mas tem um fiapo aqui, e aí imagina eu olhar no espelho e falar assim, tá mal feita mesmo. E vou lá visitar meus clientes com aquela barba mal feita. Então, normalmente, o que eu faço? Opa, ficou uns pentelinhos aqui. Daí eu vou lá e vou raspar aqui. Então, é isso que ele está falando. Então, você olha, vê uma coisa errada, você não vai embora e deixa aquela coisa errada. Você corrige. Então, se você está olhando a sua alma no espelho e tem um monte de coisa errada, ou uma coisa errada, você precisa corrigir. Porque você conhece a verdade, você conhece a palavra. A não ser que, para você, a palavra de Deus não faça diferença. Aí não é para você essa palavra. Se a palavra de Deus não faz diferença na sua vida, se você não está buscando um propósito diante de Deus, aí essa palavra não é para você. Porque ela não vai fazer diferença. Você não está buscando. O princípio é buscar a palavra para que ela possa fazer diferença. E aí no versículo 25 ele vai falando sobre a autenticidade. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. O quanto você é autêntico. O quanto a sua aparência exterior reflete o que você realmente é. Porque tem o Carlos, que todo mundo vê, e tem o Carlos. O quanto mais próximo isso estiver, mais próximo você vai estar de cumprir o que a palavra nos ensina. E isso é comum na nossa vida. Talvez você fale, não, mas nós vemos, pelo que nós vemos aí, neste mundo, os cristãos, a falta de autenticidade, nós vemos que isso é comum. Porque muitas vezes, como diz aqui a partir do versículo 26 até o 27, nós estamos sendo só religiosos. Nós estamos preocupados só com a religião.
E a religião não salva. A religião não é suficiente. Porque quem salva é Jesus. Quem transforma, quem nos dá a possibilidade de transformar nossas vidas é Jesus. Através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Agora eu preciso deixar isso acontecer. Eu não posso olhar no espelho, ver que está tudo torto, tudo errado, cabelo despenteado, botão da camisa abotoado torto e sair assim mesmo. Porque eu passarei vergonha ou serei uma vergonha. Pense nisso. Como a gente pode estar sendo, na verdade, uma vergonha para Deus? Porque eu não estou sendo autêntico. Eu não estou refletindo. Eu não estou preocupado em corrigir a minha vida. Eu não estou preocupado em me submeter à palavra. Eu não estou preocupado em ouvir, em buscar entender o que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração e buscar transformar a minha vida. Como eu disse no início, isso é uma luta constante do cristão. E essa luta ela é vencida como? Toda luta se vence como? Quem se preparou melhor. Então todo mundo treina, mas sempre tem um que treina melhor. Então essa luta para ser vencida, você precisa estar melhor no quê? No conhecimento da palavra. Você precisa estar buscando a palavra de Deus. Você precisa estar buscando a Deus. É assim que essa luta é vencida. Porque se você for um cristão secular, como se fala por aí, aquele que vai na igreja lá, um louvor inspirador, emocional, você se emociona, aí você ouve uma palavra que tem direito a tudo, aí você vai emocionado para casa e na segunda-feira tudo continua igual. Isso não vai fazer diferença. O que esse espelho que nós estamos olhando deveria refletir o amor de Deus. Nós somos reflexo, deveríamos ser o reflexo do amor de Deus, porque Cristo transformou a minha vida, transformou a sua vida. Cristo transformou a sua vida? E quando nós aprendemos, a própria palavra de Deus nos diz o seguinte, o próprio Tiago diz um pouco mais à frente ali, no capítulo 4, ele diz, pensem nisso, versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ele está falando de uma situação ali que ele está descrevendo, mas esse versículo serve exatamente. Se você sabe o que é o correto e você faz errado, você está pecando. Se você para numa rua que não é permitido estacionar, mas não tinha placa nenhuma, e você é punido, você tem direito a recorrer a isso, porque fala, pô, não tinha placa nenhuma, eu não sabia. Agora, você tem um monte de placa, e você para debaixo da placa, sabendo que não pode parar ali, e você toma uma multa, você sabia. Você tem o dever de pagar essa multa, porque você sabia. E se você conhece, se você sabe o que você tem que fazer, se você sabe que você tem que buscar a palavra de Deus, se você sabe que você tem que aplicar a palavra de Deus na sua vida, se você sabe que você tem que refletir o amor de Deus através de Cristo Jesus na sua vida, e não faz, você está pecando. Essa é a verdade, meus queridos. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus nos dê força, para que a gente consiga vencer essas dificuldades, para que a gente consiga realmente superar essas propostas do mundo. E nós sabemos que o mundo, o diabo, ele tem trabalhado na igreja de forma a talvez não, e o Arthur falou sobre isso ontem, ele não
ataca os conceitos, mas ele deturpa. E nós muitas vezes estamos entrando nessa onda. A gente vai um desvio para lá, vai aceitando aqui, e aí nós estamos cada vez mais nos afastando do que a palavra de Deus quer de nós, do que Deus quer de nós. Ele quer que a gente conheça a Ele cada dia mais, que a gente esteja disposto a realmente mudar a nossa vida para fazer a diferença como cristão nesse mundo. O quanto você realmente está disposto de verdade em fazer isso. Porque eu fico pensando, meus queridos, uma igreja aqui, hoje nós temos, sei lá, umas 120 pessoas, aí 140. Se todos realmente começarem a fazer a diferença no meio em que vivem. Se todos nós, as pessoas começarem a olhar e falar, puxa, ele é diferente. Qual a probabilidade de a gente começar a multiplicar? Ela é muito grande. Eu sei que cada um de nós tem os seus dons, que cada um de nós caminha de uma forma, e eu não estou questionando a espiritualidade de vocês. Eu só estou dizendo que nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina. A realmente reagir por aquilo que ela tem nos mostrado. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar inertes, ouvir a palavra, ouvir o que precisamos fazer, e entra domingo, sai domingo, nós estamos ouvindo e não estamos fazendo nada. Nós precisamos nos mover, e esse mover ele é pessoal, ele é cada um de nós. Cada um tem que usar aquilo que o Espírito Santo tem falado na sua vida e se mover, e fazer o seu mover. Se você não tem Cristo na sua vida, eu espero que você tenha entendido a necessidade de tê-lo. Se você ainda não teve a oportunidade de declarar para Jesus, Jesus, eu quero que você realmente faça a diferença na minha vida. Eu espero que você tenha entendido que precisa fazer isso. Espero que você tenha entendido que só através de Cristo a sua vida vai ser diferente. Os problemas vão sumir? Não. Sua vida vai cair um raio, vai mudar tudo? Não. Mas você terá o conforto, o apoio do Espírito Santo. Você vai poder compreender a sua palavra, compreender a vontade de Deus. Ele vai preencher com certeza um vazio grande que tem dentro de você. Se você ainda não conhece a Cristo, eu acredito que essa é a oportunidade de você conhecer. A palavra foi pregada. E ela realmente pode impactar a sua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Eu não sei, mas tem alguém aqui que ainda não conhece a Jesus e gostaria de conhecer um pouco mais? Pode levantar a sua mão, eu só quero orar por você. Eu senti isso nesse momento. Se você não conhece a Cristo e quer conhecê-lo, quer entender o que Ele realmente pode fazer na sua vida, esse é o momento. Levante a sua mão, eu só quero orar por você, só quero te ajudar a entender melhor o que Cristo pode fazer na sua vida. E a gente faz isso sem sensacionalismo, sem emoção, é com compreensão. Você precisa compreender a necessidade. Você precisa entender que Cristo vai fazer a diferença na sua vida. Você tem esse desejo? Eu não sei se temos aqui alguém que ainda não conhece Jesus como Salvador. Mas eu gostaria de dar essa oportunidade. Alguém gostaria? Se todos têm essa compreensão, amém. Porque é muito importante. Aí nós partimos para o próximo passo. Se todos nós temos a compreensão
de que Cristo é o caminho, de que Cristo é o Salvador, então o quanto você está enganando a si mesmo? O quanto você precisa mudar? Esse é o momento. O quanto você, que já é cristão, que já entendeu a palavra de Deus, que num determinado momento disse: Jesus, eu entendo que o Senhor é o caminho. E talvez você não esteja andando nesse caminho correto. É a oportunidade que você tem de mudar. É a oportunidade que você tem para realmente pedir para Deus agir na sua vida. E isso não é demérito, porque é uma luta constante. Não deixe esse pensamento tomar conta de você, dizendo: olha, eu não posso me mostrar fraco. Eu sou convertido há 30 anos e agora eu não posso dizer que eu estou fraco. Essa é uma pegadinha do diabo para você. Porque ele quer que você se mantenha fazendo a coisa errada. Ele quer que você se mantenha se enganando e enganando aos outros. Ele quer que você se mantenha saindo do espelho todo desarrumado para ser vergonha. Convido a todos a ficarem em pé. E eu peço que você se coloque diante de Deus nesse momento, pensando o quanto eu preciso mudar a minha imagem diante do espelho da minha alma. O quanto eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Às vezes nós só pensamos em pecadões, né? Em coisas graves. Mas às vezes é algumas coisas simples, mas que são simples e estão te afastando de Deus. Estão te afastando da obra. Estão deixando você frio na fé. Reflita nisso com sinceridade. Vamos ter alguns minutinhos ou segundos aí para você refletir. Pense nisso. Olhe para você mesmo. Não pense no que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho precisa mudar. Olhe para você mesmo. Pense em você mesmo, o que você precisa mudar. Você se colocando diante de Deus. Você quer uma ajuda em oração? Eu chamo você aqui à frente para a gente poder orar por você. Não estamos aqui para julgar ninguém. Porque o primeiro que está aqui na frente sou eu. E se você está se colocando diante de Deus e está colocando um propósito que você precisa mudar, melhorar a sua vida diante de Deus, se coloque aqui à frente. O objetivo não é julgar você, mas é orar por você. Porque como igreja nós estamos aqui para isso, para orarmos uns pelos outros, para nos apoiarmos, para realmente estarmos juntos seguindo na caminhada. É isso que nós precisamos fazer. E não, como a palavra de Deus nos ensinou, como nós vimos ali em Tiago, não se precipite em julgar. Não se precipite em falar. Entenda o outro. Eu preciso mudar. Todos nós precisamos, sempre temos alguma coisa para tratar em nossa vida. Queria que o Werner viesse aqui à frente para orar por nós. Para que a gente possa realmente receber a orientação e o apoio do Espírito Santo. Para que a gente consiga vencer essa luta. Como é bom, meus irmãos, ver vocês querendo realmente mudança na vida. Isso é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande.
como eu disse, não é julgamento, é uma alegria. Sim, Pai amado, nós te agradecemos que Tua palavra fala ao nosso coração, Teu Espírito nos sensibiliza, Senhor, e nos move a nos colocarmos na Tua presença, nos colocarmos em transparência diante de Ti e reconhecermos que a nossa imagem refletida no espelho da Tua palavra precisa de crescimento, de ajustes, de mudanças, de transformações. E por isso, obrigado por essa palavra. Cada um de nós, com certeza, precisa. Mas agora temos aqui, irmãos e irmãs aqui que estão se colocando na Tua presença, em humildade, como a palavra mesmo disse, para realmente se conformar, se ajustar à imagem do espelho da Tua palavra, Senhor. Por isso te peço que Tu agora continues falando aos seus corações, mas não só falando, agindo nos seus corações, para aquelas mudanças acontecerem, Senhor. Se existe alguma luta, alguma dificuldade, dá vitória, Senhor. Se existe um desânimo, uma frustração, traz força, ânimo e restauração, Pai. Se existe uma imagem desfigurada, não existe clareza sobre o que realmente Tu queres que eu seja, Senhor, que isso possa vir com clareza para cada um e haver essa transformação também, Pai. Muito obrigado. Nós cremos no poder do Teu Espírito de agir nesse momento agora, em cada coração, especialmente das pessoas que aqui na frente estão, para uma transformação real e verdadeira, não por um impulso sensacionalista, mas pelo constrangimento do Teu Espírito baseado na palavra, Senhor. Muito obrigado por isso. Continua a Tua obra na vida dessa igreja, na vida de cada um, mas como nós colocamos essas vidas diante de Ti. Pai, se tem alguém em casa e assistindo esse vídeo, também com esse mesmo constrangimento, Senhor, toca também nessas vidas, Senhor, e traz restauração, cura e transformação. Muito obrigado. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É o Espírito Santo que constrange, como diz o Werner. Deus abençoe, meus irmãos.